Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Olá, Jô, boa noite. Só para não perder o costume, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Isso aí, eu queria apresentar para vocês o Eduardo Christian. Ele é sócio, né, e diretor da empresa Black West, também da Costurando Sucesso. Ele dá mentorias, consultorias, palestras, todas direcionadas para o pessoal da confecção, né, Eduardo? Exatamente. Vivo confecção 24 horas por dia. Não só vivo de confecção, como vivo de confecção em todos os sentidos. Isso aí. Então, Eduardo, aí hoje a gente resolveu fazer essa live com você para poder tirar um pouco das dúvidas do pessoal. A gente está vivendo esse momento aí muito intenso, né, nos últimos dias. E eu queria saber de você, assim, como é que você está vendo esse cenário agora, nesse momento? O que você identifica aí para a gente? Bom, para quem está entrando, quem está nos acompanhando, eu não gosto de ser repetitivo, né? Então a gente vai trazer aqui um bate-papo hoje de uma forma diferente das outras lives que eu venho fazendo. Falando sobre a questão do cenário que eu venho acompanhando, eu participo de vários grupos do Brasil inteiro, grupos de confecção, e aí vem aquela questão, né? Todos os grupos muito focados e preocupados em relação a vamos abrir o quanto antes, temos que abrir o mais rápido possível. Eu fiz um comentário sobre isso na live de ontem, não sendo muito repetitivo, mas a questão aqui é a seguinte: será que compensa mesmo nós abrirmos agora? Porque antes de nós abrirmos, nós temos que procurar saber do lojista. Porque não adianta nós abrirmos e o lojista não estar aberto, o lojista não estar preparado também. Então tem que, antes de nós falarmos em abrir, nós temos que ter esse entendimento aí também com os clientes. Primeiro falando sobre o panorama geral. Estamos chegando no momento aqui, falando sobre a questão do cenário que vivemos hoje, que a gente tem que deixar de sair da crise da histeria e começar a entrar na fase da realidade. Por que realidade? A gente tem realmente que começar a olhar o negócio de uma forma diferente. Porque não adianta a gente só achar, pô, vamos abrir que amanhã tudo estará resolvido, daqui um mês tudo estará resolvido. A gente tem que começar a entender o mercado, como ele vai reagir daqui para frente, né? Então, alguns pontos que eu venho levantando sobre criar comitês, sobre trazer conteúdo para os confeccionistas, porque a impressão que eu tenho, acompanhando todos os polos de confecção, é o seguinte: assim como o governo está perdido, assim como a gente vê uma série de fatos aí que parece que ninguém está se entendendo, o nosso setor também não está se entendendo. Sim. Medidas vão ser tomadas, medidas a níveis federais, a níveis estaduais e tudo mais, só que uma coisa que para mim está bem clara é o seguinte: a falta de entendimento que se tem sobre o setor da confecção, ela é tão grande que não se entende uma coisa: a mesma regra não se aplica a todas as confecções nem a todo tipo de confecção, porque nós temos que entender... benefícios também que estão sendo falados e que vão ser oferecidos também não vai abranger todo mundo, né? Muita gente vai ficar de fora disso aí também, né? Não vai abranger todo mundo. Quando a gente fala de confecção, a gente começa entendendo o seguinte cenário: você tem o pessoal que lança coleção, que lança 2, 3 coleções por ano. Você tem o pessoal que está na pronta entrega, que lança coleção mensal. Você tem o pessoal que trabalha sob pedido, que trabalha com representantes. Você tem o pessoal que só atende magazines. Você tem o pessoal que trabalha com private label. Você tem o pessoal que produz, que é aquele pessoal que trabalha nas bancas. Ou seja, cara, quando a gente fala em confecção, é um cenário extremamente complexo. Então, qualquer medida que vier não vai atender todo mundo, né? O mesmo remédio não vai ter o mesmo efeito para todo mundo. A minha sugestão, quando eu falei sobre criar os comitês para se analisar a crise, eu entendo que vão existir 4 grupos de confecções quando a gente fala sobre todo o cenário da confecção. Você tem um grupo de empresas que é de baixo risco de quebrar, você tem um grupo de confecções que é de médio risco de quebrar, você tem um grupo de confecções que é de alto risco e você tem um grupo de confecções que já quebrou, só que ninguém avisou o cara ainda. Então você entende que qualquer medida que vier não vai resolver o problema de todos. Então quando eu trago as questões e você fala assim, cara, falar sobre a questão das confecções tem que se olhar com um olhar muito especial, ainda mais como vocês que estão aí num shopping de atacado, vocês que estão num polo de confecção, né? Então essa é a importância de ter esse entendimento do cenário das confecções e trazer uma realidade para o nosso setor é extremamente importante. A chance da gente fazer isso, de se organizar o setor, a chance da gente realmente ter uma representatividade, a chance da gente fazer a diferença é agora. É a hora de organizar essas empresas, é a hora de fazer a leitura de como ela está trabalhando agora para poder entrar
nesse novo momento que a gente vai ter que quebrar, né? Acabou, vamos começar tudo de novo. Exatamente, que é a realidade, que é assim, por mais, vou falar assim, se a gente pegasse R$1 milhão, desse na mão de cada cara de confecção, não vai resolver o problema de ninguém. Aí o pessoal vai falar, você tá louco? Claro que vai resolver o meu problema. Vai resolver o teu problema durante um pequeniníssimo espaço de tempo. Porque só pegar o dinheiro e não mudar a forma de fazer, não mudar a forma de vender, não mudar um monte de coisa, não entender que é o seguinte, nós tínhamos um mundo que funcionou até um mês atrás. O mundo que nós vamos encarar daqui para frente é outro mundo. Então é como se todo mundo tivesse que voltar para o primário para aprender tudo de novo. Uhum. É verdade. E aí, a gente, nos deparando com isso, a gente aqui pensou, a gente tinha uma ferramenta antes que começamos a trabalhar, que era a vitrine virtual, porque a gente ficou pensando assim, tentando oferecer alguma coisa para o lojista diferente, porque o meio digital estava muito forte, né? E aí a gente pensou em fazer a vitrine. A vitrine inicialmente não emplacou. Mas nesse momento em que a gente se viu nessa situação, a gente vê que é uma ferramenta que vai ajudar muito agora nesse momento ao lojista. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala em termos digitais, né, olha a importância do que você está me falando. Quando a gente fala hoje a relevância do mundo digital, o que a gente teve em 2 semanas de transformação digital foi o equivalente do que nós tivemos em 2 anos. A Sim. correria e a histeria que está se tendo agora todo mundo vai, vamos fazer site, agora todo mundo, vamos fazer. Cara, você tinha que ter feito isso lá atrás. Você já tinha que ter isso pronto lá atrás, só que aquele negócio, todo mundo estava onde? Na zona de conforto. Ah, mas está bem aqui onde eu estou, não preciso mudar. Está bem aqui onde eu estou. E, por incrível que pareça, muita gente ainda está na zona de conforto. Tá? Então, essa transformação digital, agora ela não é mais tipo, eu devo fazer ou não devo fazer. Ela é a seguinte, posso começar amanhã? É verdade. Então, não tem mais como você estar fora. Se vocês estão trazendo ferramentas para auxiliar as empresas que estão ali no guarda-chuva de vocês, é o momento principal deles pegarem isso que já está pronto, melhorar o que já está pronto e todo mundo abraçar a ideia junto. Né? Porque essa transformação digital é uma realidade agora. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E também, assim, é uma ferramenta que já foi testada, que a gente já viu que se aplica, que dá certo. A pessoa tem que entrar aí e começar a trabalhar no novo mundo que está se abrindo agora, né? Que para muitos lugares já é realidade, né? Mas para a gente ainda, a gente está caminhando devagar demais. Então agora a gente tem que se adequar de qualquer forma, né? Tudo que você falar para mim em termos digitais, não é para amanhã, não é para o futuro, é para o presente, é para agora. Uhum. Né? Porque a gente vai pagar um alto preço por não ter feito a lição de casa lá atrás. Exatamente. Quando a gente fala sobre todas as ferramentas digitais que já estavam disponíveis, quando a gente fala sobre as questões de venda online, quando a gente fala sobre omnichannel, quando a gente fala sobre dropshipping, quando a gente fala sobre uma série de coisas que nego olhava e falava assim, não, muitas pessoas não tinham sequer curiosidade de perguntar ou de querer se informar melhor sobre como que eu posso utilizar isso no meu negócio. Como que eu posso... Não, era aquele negócio, não, um dia eu vou fazer. Aí a pergunta que eu faço é, e agora que você não fez? É verdade. Agora é a hora de colocar, agora é a hora que todo mundo está parado, está desesperado, está querendo tomar uma atitude, uns estão querendo fechar, né, Eduardo? Outros têm todo o know-how para poder trabalhar depois que passar tudo isso, e agora nesse momento, mas ainda pensam que talvez fica desesperado, igual você falou, fica num desespero, mas a gente sabe que existe um caminho, que todo mundo consegue passar por isso, aquelas que estiverem mais estruturadas e estiverem com a cabeça no lugar para poder fazer um pensamento mais correto de como que a indústria vai ser da agora para frente, né? Exatamente. Uma coisa que nós temos que ser bem realista é o seguinte, o faturamento que nós tínhamos o ano passado, se ele já era apertado, espremido, vai ficar ainda mais apertado, mais espremido daqui para frente. A gente não vai ter uma retomada de mercado quando a gente fala num cenário olhando para os próximos 6 meses. Tá? Então todo mundo vai ter que se adequar a uma nova realidade. E o que é essa nova realidade? Eu vou trazer um cenário aqui, que é um cenário baseado em estatística, em pesquisa, e não só do Brasil, inclusive um relatório que eu recebi do efeito que o corona já teve na China, que eles já têm dados mais atualizados. Vamos falar sobre o nosso setor, que é a confecção. Existe já uma estimativa de que 30% das confecções, nos próximos 60 dias, tendem a fechar as portas. E a questão é a seguinte,
Entre essas 30%, não adianta a gente falar, é só as pequenininhas. Não, cara, são empresas grandes que já estavam com muitos problemas, que às vezes o buraco do cara grande, ele às vezes era muito maior que o cara pequeno. Um exemplo, uma empresa que eu conheço da região sul, o cara fabricava em torno de 500 mil de peças por mês, e aí o que acontece? Porra, você olha assim, 500 mil de peças, um volume gigantesco, esse cara tende, que é um conhecido meu, ele tende a quebrar mais rápido do que um cara que fabricava 5 mil peças. Porque o rombo financeiro desse cara vai ser gigantesco. E a tomada e a recuperação dele vai ser praticamente zero. O cara de 5 mil peças, ele talvez possa se recuperar muito mais rápido. E se adaptar muito mais rápido, porque quanto menor a empresa, mais rápido você consegue se mexer e mais rápido você consegue se adaptar a novas mudanças, a transformações. Né? Então essa onda de 30% vai pegar um cenário que vai tirar grandes e pequenos do mercado. Certo? Aí o outro dado, tá? 20% das empresas, 20 a 25%, 30% tendem a ficar para trás. 20 a 25% vão ficar negativadas no mercado. Isso também é um outro dado que está sendo levantado. Como assim negativadas? Porque elas, em algum momento, elas não vão ter condições de pagar fornecedores, elas não vão ter condição, às vezes, de pagar funcionários, não vão ter condições de arcar ali com seus compromissos. O que vai acontecer? Cara, o mercado vai reduzir praticamente pela metade. Vai reduzir praticamente pela metade. Aí vem uma outra questão. O restante que vai sobreviver durante esse período, vamos falar aí, 50%, né? Vai sobreviver sem estar comprometido financeiramente e vai conseguir se adequar para passar melhor por esse momento. Esses 50% vão reduzir as suas produções. Como no meu caso, eu fabrico 100 mil peças por mês, eu vou sair de 100 mil, talvez para 30 mil peças por mês. Então eu vou ter uma puxada de freio muito grande na minha produção também. Certo? Então, você acha, Eduardo... Pode falar. Você acha que esse momento que a gente está passando agora vai favorecer a indústria brasileira? No sentido de que as pessoas vão dar uma freada na importação e começar a consumir a confecção mais local, mais do Brasil? Primeiro que já está sendo criado esse movimento, né? Feito no Brasil, que é um movimento que eu apoio, né, de coração, que eu acho que é importantíssimo a gente ter uma conscientização do consumidor e também ter uma conscientização dos compradores. Porque se existe o produto importado aqui é porque alguém traz. E aí a gente tem que olhar o seguinte, por exemplo, vamos falar dos grandes magazines, das grandes redes. Quem mais importa são eles. Né? Então acho que tem que ter um comum acordo entre a BVTEX, entre a BIT e tal. Cara, durante um período não é criar lei protecionista, porque isso é ruim para a economia nacional. Só que é criar mecanismos e recursos para defender as nossas indústrias, para defender os nossos empregos. Né? Então a gente tem que conscientizar as duas pontas, a gente tem que conscientizar o consumidor e também temos que conscientizar quem traz o produto de lá para cá. Não, mesmo porque também os lojistas de shopping atacadistas, nós temos lojistas também que utilizam produtos que vêm do exterior e também, mesmo tendo esse protecionismo, essas pessoas também não podem ficar desamparadas, né? A importação tem que acontecer também, vai ter que acontecer. Aí que tá, por isso que eu falo que é o seguinte, o setor ele é muito desorganizado e é muito desorientado. Né? Então, por exemplo, esse lojista que traz o produto de fora, que ele coloca ali, ele também vai ter muitas opções de ter os mesmos produtos com a mesma qualidade, talvez agora nesse cenário até mesmo com o mesmo preço que ele traria lá e favorecendo a indústria nacional. Né? Então, o que falta realmente é essa organização do nosso setor que eu falo. Eu bato numa tecla, não é criticar entidades ou associações, porque eles estão fazendo o papel deles. Só que muitas vezes nós, como empresários, é que não participamos das entidades. E aí depois, quando a água bate na bunda, a gente quer exigir, e agora a gente não sabe de quem exigir. Tem um questionamento também que alguns lojistas, vários lojistas fazem, de repente você pode falar uma opinião sua. Nesse momento que a gente está vivendo agora, de você não saber o que você faz com aquele lojista que comprou de você, o que é melhor fazer para negociar? Tentar negociar, você quer vender, vamos colocar assim, o lojista está querendo vender, a gente sabe que vai vender menos agora, mas ele incentivar essa venda com uma venda à vista, dar um prazo maior para esse cliente que está comprando? Como que você acha que tem que ser essa negociação aí? Porque agora a gente acabou de produzir uma coleção, a coleção de inverno está aí, mas tipo, ela vai ser vendida como, né? Daqui a pouco, quando passar essa crise, a gente vai estar já em outra coleção. E aí tem um rombo aí no meio que a gente não sabe o que fazer.
São vários questionamentos que a gente fica um pouco perdido. Ó, eu vou falar uma opinião muito particular, mas muito coerente com a atual situação e olhando para o cenário, né, nacional e mundial. Primeiro fator que eu olho é o seguinte, depois vamos falar assim, ó, a médio prazo. Voltou o mercado, tal, o lojista voltou a comprar. O que está passando na cabeça da maioria dos fabricantes é o seguinte, cara, eu vou dar o maior desconto que eu puder, vou dar 50% de desconto e pelo menos eu vou girar um dinheiro ali. Só que é o seguinte, você vai dar desconto para um cara que vai estar sem dinheiro para comprar. Se você der o máximo de desconto, você vai ter que dar desconto e prazo. Sim. Porque o lojista também vai estar com receio. O mesmo medo que nós estamos, os mesmos medos que estão aí passando na nossa mente, é o mesmo medo que está passando na mente de vários lojistas. Certo? Então a questão é, nessa retomada de mercado, você vai ter que chamar ali os seus clientes, e aí vem a questão, né? Muitos clientes vão ficar inadimplentes. Vai ter que haver negociações. Porque se você quer receber do cara, você vai ter que dar crédito. Olha que louco isso. Para eu poder receber dos meus clientes, eu vou ter que dar fôlego para esse cara me pagar. E dar fôlego é dar mais prazo e talvez ter que dar até mais crédito para ele, porque senão ele não vai girar e não vai conseguir me pagar. Né? Então vai ter que haver ali um entendimento na questão entre nós fabricantes e o varejo, que inclusive é uma das questões que eu vou começar a levantar a partir da semana que vem, que é o seguinte, agora mais do que nunca, varejo e fábrica tem que se entender. Essa relação que nós tínhamos somente de achar que o varejo ele era mais um cliente. Não, agora ou você entende que esse cara é um parceiro de negócio seu, ou você entende que esse cara é um parceiro de negócio. A gente vai ter que criar um contexto de que você não vende para todo mundo, você vai ter que ter uma carteira de clientes seletiva e de parceria. E esse momento agora, desconto não vai resolver o problema de ninguém, certo? A moeda do momento vai ser prazo. Por quê? Por exemplo, para eu retomar a minha produção, para um fornecedor que eu estava acostumado a pagar ele com 60 dias, eu vou ter que negociar com esse cara para pagar ele com 90 ou com 120 dias. Então eu vou precisar de prazo da indústria e para eu repassar esse prazo também para os meus parceiros lojistas. Sim, sim. Aí eu também gostaria, já que a gente está falando sobre essa parte aí de a gente tá saindo desse buraco agora, que você falou que talvez essa retomada venha aí com esses meses pela frente. E o processo criativo nessa história, como que vai ficar quando a gente retomar, como é que vai acontecer, como que a indústria vai engolir isso aí e retomar com força de novo? Mesmo que, igual você falou, produz 100 mil peças, vai produzir 30 mil, mas como fica aí o estilista, o dono da indústria e isso aí tudo? Olha que louco que eu vou falar, um pouco até polêmico, mas maravilhosa a sua pergunta. Nunca o papel do estilista vai ser tão importante quanto agora. Inclusive, muitas empresas que não tinham processo criativo, porque viviam às vezes mais copiando o que os outros estavam fazendo do que criando, elas vão ter que se reinventar muito mais que os outros. Por que eu estou te falando isso? Inclusive, eu hoje no bate-papo com o pessoal da área de estilo, hoje, eu conversando com eles, falando assim, galera, a gente vai ter que se reinventar. Muitas peças, talvez, que já estavam ali, meio que na produção, a gente vai ter que repaginar essa peça. Então, tem peça que era de inverno, que eu vou ter que repaginar ela para transformar ela de verão. Tem sobra de tecido que eu vou ter que pegar e olhar para aquela sobra de tecido e imaginar a peça mais linda do mundo, a mais top do mundo. Por quê? A gente vai entrar no momento, passando esse efeito pós-crise, que vai ter menos consumo, é óbvio. Então, se vai ter menos consumo, eu tenho que trazer uma peça de valor agregado e tenho que trazer uma peça de valor sentimental também. Só para você entender, a gente vai passar a ter um consumo muito mais consciente daqui para frente. Então eu acho que esse momento também a gente vai falar sobre peças de valor agregado, a gente vai falar sobre um consumo mais consciente, porque as pessoas, quando ela tem pouco capital, ela não vai ter aquela questão, ela vai pensar na durabilidade da peça e ela não vai pensar em pegar uma peça para usar só uma vez, como a gente tinha isso. Porque vai mudar o comportamento do consumidor final. Então eu, quanto fabricante, eu tenho que entender o seguinte, antes eu fabricava 100 mil peças, vamos supor, com um ticket médio de R$50. Hoje eu tenho que pensar em fazer 30 mil peças com um ticket médio de R$100. Então eu tenho que criar uma peça com um conceito de sustentabilidade, com um conceito criativo, com um nicho de mercado. Então o papel da criação nesse momento vai fazer muita diferença para muitas fábricas. Como eu disse, eu vou ter que repaginar o que eu já tinha ali dentro da minha coleção de inverno, eu vou ter que pegar o que eu tenho ali de sobra de tecido e reinventar tudo aquilo num processo bem criativo.
vou ter que ter um apelo naquela peça, que é um apelo já de sustentabilidade, de valor agregado e criar valor emocional no produto. E aí, você fazendo isso, você acha que antigamente, não muito antigamente, as pessoas começaram a nivelar a moda um pouquinho mais para baixo? Porque o cliente chega sempre pedindo muito desconto, então você tem que ter uma peça que tem um valor mais alto, e às vezes uma mesma indústria faz duas linhas para poder atender aquele cliente que compra uma peça de mais qualidade e faz uma segunda linha para poder atender aquele que sempre quer um desconto, que é uma peça de um valor mais... O que você acha disso aí agora, nesse momento? O que vai acontecer? Eu começar que eu acho o seguinte, lá atrás, quando começou essa política do preço, quando começou desculpa a expressão, essa bagunça no mercado, nós atiramos no próprio pé. Quando a gente começou, porque tem que fazer o produto mais barato, a gente começou a baratear tanto o produto para atender uma demanda de mercado em volume e não em qualidade, não era qualitativo com valor agregado, era o volume porque vamos ganhar no giro. Certo? E aí a gente foi empobrecendo os produtos, a gente foi empobrecendo o processo criativo, a gente foi diminuindo as nossas margens. E aí, olha só que interessante isso. Muitas empresas que vão entrar no gargalo agora, é porque o cara foi diminuindo tanto produto, não tinha mais onde ele diminuir, ele começou a diminuir a margem de lucro dele, ele começou a ter que trabalhar e viver de giro para poder viver, ele começou a ter que viver de giro, e consecutivamente ele vai pagar essa conta agora. Ele vai ter que pagar essa conta agora, certo? E aí o que está acontecendo? Essa conta que chegou agora vai trazer talvez a falência de várias empresas. Então a gente tem que olhar para esse mercado e falar o seguinte, nós colocamos o produto brasileiro lá embaixo. Quando eu viajo muito para fora, viajava, né? Pelo amor de Deus, viajava. Não estou viajando mais. Né? Viajava muito para fora e era muito normal assim, qual é a fama da roupa brasileira lá fora? É uma fama de uma moda? É uma fama de um produto de altíssima qualidade, de altíssimo nível? Não, a gente tem muitas fábricas maravilhosas no nosso país que fazem produtos belíssimos, produtos de alto nível, produtos de qualidade, coisas incríveis. Só que como a gente tem uma grande fatia de mercado que faz coisas com baixa qualidade, preocupado com giro, preocupado com preço, acaba que a fama é de que o produto brasileiro é aquilo ali. Então, nesse momento agora, é o momento da gente repensar a moda como um todo no Brasil. Porque já que a gente vai ter ali uma diminuição grande do mercado, e principalmente de muitas empresas que viviam de alto giro, com quase margem nenhuma, eles vão sentir o impacto já de imediato, eles vão tomar, a primeira pancada vai ser neles. Aí as que vão ficar no mercado, tem que entender o seguinte, o mercado ele vai ser mais apelativo para sustentabilidade, para valor agregado, então esse momento é o momento da gente criar uma conscientização da moda brasileira, e parar de ter desculpa, até é uma expressão assim, ridícula, mas é uma idiotice da gente pegar moda de fora para trazer para cá. Agora é o momento da gente começar a exportar moda e não pegar o que está lá de fora para trazer aqui para dentro. Não pegar, vamos ver o que é a tendência lá. Não, cara, a gente tem que pegar esse momento e virar tendência para os outros. Exatamente. Agora é hora de se reinventar por completo, né? Por completo. Eu vi um post que você fez essa semana, acho que foi, que você estava falando que vários setores da moda vão sofrer com isso, né? E eu fiquei assim, até tocada quando eu vi que você colocou lá a facção, né? Porque aqui onde a gente mora é um local, aqui em Colatina, que movimenta muito a nossa economia aqui, as facções. Tem muitas facções aqui. Então, assim... vai ser ruim para todo mundo, né? Mas eles são, eu penso que são menores. O que você... O que eu vejo é assim, que o impacto maior disso tudo, do efeito crise, disso tudo, quem vai sofrer primeiro são os menores da cadeia. E os menores da cadeia são quem? Os prestadores de serviço. É o cara da facção, é o cara da estamparia, é o cara do bordado. São empresas prestadoras de serviço, são empresas pequenas e são empresas que nesse momento não estão sendo assistidas por ninguém. Porque quando a gente fala assim, levar o crédito para micro e pequena empresa, não sei o quê, muitas dessas empresas são informais. Muitas dessas empresas não têm condição de ter acesso à linha de crédito. Eu falo para você que 90% dessas empresas não têm condição de ter acesso à linha de crédito.
E aí o que acontece? A gente fica olhando muito pela questão, é óbvio, se a gente salva primeiro a indústria, a gente consequentemente está salvando eles. Mas, por outro lado, eu não vi ninguém falar sobre a questão das facções, porque olha que louco, o número, quando a gente fala dos prestadores de serviço, o número dos prestadores de serviço é 2 vezes maior, 2 vezes, 200% maior do que o número dos empregos diretos gerado na indústria da confecção. Certo? E aí, se eu quebro essa cadeia de baixo, o meu processo de retomada vai ser mais lento, porque quando eu precisar de uma facção, pode ser que eu não tenha mais. Quando eu precisar de um bordado, pode ser que eu não tenha mais. O que eu sugiro não é que a gente saia fazendo doação de dinheiro, nada. É que a gente inclua a questão das facções e prestador de serviço em todas as pautas que nós vamos discutir sobre a confecção. Então, por exemplo, no caso das minhas facções, o que eu estou fazendo? Eu deixei bastante corte neles, certo? Para poder abastecer eles. E aí, o que eu estou buscando fazer? Já orientando eles sobre o que pode ser feito. Saiu uma medida do governo para MEI, saiu uma medida do governo para não sei o quê. Então, a minha equipe de contabilidade, a minha equipe de jurídico, a minha equipe não sei o quê, está dando uma assistência para eles, para facilitar esse acesso dele. Porque muitas vezes até ele tem falta de compreensão do como fazer isso, do como que ele vai poder ter acesso a essas coisas. Então eu estou tendo um carinho, uma preocupação de poder dar uma assistência para os meus prestadores de serviço, que nesse momento eu tenho condição de estar bancando eles, mas eu não sei até quando eu vou conseguir bancar. Aí vem uma coisa interessante. Aí vem uma coisa muito interessante que eu venho batendo na tecla, da gente trabalhar com produto de valor agregado, da gente ter um olhar para a sustentabilidade, para a gente estar no seu tempo. Se eu começo a trabalhar, por mais que a produção nacional ela vai cair muito, mas a partir do momento que a gente começa a ter uma consciência de trabalhar com produto de valor agregado, de trabalhar com produto numa pegada mais sustentável e tirar esse negócio de trabalhar com volume, certo? Eu tenho condição de pagar melhor as facções. Por mais que meus cortes vão ser menores, só que eles vão ser cortes menores com valor agregado maior. Então a conta equilibra. Então eu consigo segurar mais empregos lá na ponta. Eu consigo segurar mais empregos na ponta. Porque quando a gente entrou num processo de baratear produto, o que nós fizemos com o mercado? Nós fizemos com que eles tivessem que trabalhar que nem máquinas e ganhando muito pouco. Se eu inverto essa ordem e falo assim, cara, você vai trabalhar com menos peça, mas ganhando o dobro que você ganhava antes. Eu consigo criar um ponto de equilíbrio na cadeia têxtil. Eu consigo criar um ponto de equilíbrio. Entende? Então, a visão que a gente tem que ter para o olhar do futuro da confecção, para o olhar futuro da moda, é esse. Cara, a gente não é China para produzir 10 bilhões de peças. Se nós produzíssemos 1 bilhão de peça bem produzida, bem vendida, o Brasil seria uma mega referência de moda para o mundo. E a nossa cadeia, principalmente os nossos prestadores de serviço, teriam uma qualidade de vida muito melhor e teriam uma qualidade de vida até igual à dos donos das confecções. O pessoal aí está fazendo pergunta já. Mas vamos lá. E aí, você acha que o cenário para todos os shoppings do Brasil atacadista, ele é o mesmo nesse momento? Ou você acha que alguns locais, alguns shoppings têm particularidades? São muitos shoppings em várias regiões diferentes do Brasil. Então, cada shopping tem a sua particularidade. Porque você tem shoppings que trabalham numa linha extremamente popular, você tem shoppings que trabalham com um público mais seletivo, você tem shoppings que trabalham de forma fechada, então são shoppings muito diferentes quando a gente fala em termos de shopping de atacado. E aí eu vejo que é o seguinte, os shoppings também vão ter que se reinventar. Os shoppings também vão ter que se reinventar. E nesse momento os shoppings eles vão ser uma ponte importantíssima nesse papel de transformação e nesse papel de colocar as ações entre os fabricantes e o varejo, entre os lojistas de atacado e o varejo. O papel de vocês na retomada do mercado vai ser de extrema importância. Tá? Mas as ações relativas aos shoppings, elas estão sendo muito assim, porque cada shopping pertence a um dono, cada shopping pertence a um grupo, então as ações estão sendo tomadas de formas isoladas. Estão sendo tomadas de formas isoladas. Você falou ontem na sua live que a gente estava vivendo um momento tipo apocalíptico, né, agora.
porque está todo mundo muito desesperado, né? E não sabe que caminho tomar e fica muito preocupado com isso aí, né? Mas assim, se a gente começar a se basear pelo cenário que existe nos outros países que já passaram da curva, né? Da epidemia aí. Você fez uma pesquisa sobre isso e você viu nos outros países como é que foi essa retomada e tal? Está tudo muito recente ainda. O que a gente tem da baixa curva são os países asiáticos. Porém, a retomada por processos culturais, socioeconômicos que eles vivem, que são totalmente diferentes do nosso aqui, não me serve como uma base para falar o que vai acontecer no nosso cenário. Até porque, economicamente falando, culturalmente falando, nós temos muitas peculiaridades. Mas o que eu olho é o papel econômico. Eu estou olhando muito para a questão da China, por a China ser o país mais produtivo do mundo. Né? Em tudo que você pensa em termos de produção se concentra em primeiro lugar na China. Então eu estou analisando muito os números de lá e eu estou focado muito mais nos números da confecção lá. Porque girou primeiro aquela polêmica, porque os caras agora vão voltar milhão, vão voltar produzindo, não sei o quê. E não está dessa forma. Porque eles tiveram, sim, uma quebra de indústria. Muitas indústrias que eram de confecção da China foram transformadas em indústrias para EPIs, que são os produtos hospitalares, os equipamentos de proteção. Então, assim, a produção da confecção na China também despencou assustadoramente. Primeiro, pela onda da quebradeira, e segundo, porque muitas grandes indústrias de confecção da China já foram transformadas rapidamente para poder atender a demanda interna deles, de EPIs, e a demanda do mundo também. Uhum. E aí, trazendo isso para o nosso cenário, também traz essa reflexão, que a gente vai ter essa queda, só que a gente não tem, talvez, o poder de retomada tão rápido quanto eles têm lá. O nosso processo de retomada industrial vai ser muito mais lento. Uhum. Essas indústrias lá da China que você falou que estão produzindo esses equipamentos, o governo está pagando para elas produzirem esses equipamentos? Ou elas estão produzindo, tipo, solidariamente? Do que eu tenho feito nos meus estudos, você tem os dois casos. Boa parte da indústria de lá já está focada em produzir para o governo, certo? Com recursos do próprio governo. E boa parte já está com o olho já pensando em abastecimento mundial. Uhum. Nesse momento agora, você acha que o governo, quando a gente fala de incentivo, muitas pessoas pensam em dinheiro, pegar um dinheiro emprestado e tal. Mas qual incentivo você acha que o governo poderia dar para a indústria da confecção agora? Num geral, num parâmetro geral de que ele poderia fazer, que está nas mãos dele. Eu vou ser muito realista, mas muito realista, olhando, sendo franco, sincero, realista e absoluto. Fiz até um comentário em outra live falando sobre essa questão. Como que o governo vai olhar para um setor que o próprio setor não se vê? Como que o governo vai criar uma medida protecionista ou uma medida específica para um setor, que é o setor da confecção, se os números da confecção são divergentes? Se tudo que a gente fala sobre confecção é muito perdido. A confecção no Brasil são vários polos, os polos não conversam entre si, as informações são mal informadas. Existe uma associação brasileira, que é a BIT, que faz o papel dela dentro das condições que ela tem, certo? Só que mesmo assim, é diferente da gente falar sobre a bancada rural. A bancada rural, os caras têm dados, têm números, eles sabem cada safra, cada grão, quantas pessoas impactam, qual é o valor disso na balança comercial do país. Existe uma bancada, que é uma das maiores bancadas do Congresso e uma das maiores bancadas do Senado, que é representado pelo setor deles. E aí vem a questão. O nosso setor, ele representa o segundo maior gerador de emprego do país. E existe uma bancada da confecção? Sim, existe. Só que não representada por pessoas do nosso setor. É uma bancada que existe, assim como tem bancada de tudo no Congresso e no Senado. Tem bancada até do que você pensar. Do jardineiro existe uma bancada lá. E é assim que nós somos tratados nesse meio. Então eu vejo que é o seguinte, enquanto o setor não se entender, nós não vamos ter representatividade. A chegar num ponto de que o governo olhe para o nosso setor, para o nosso segmento e fale assim, opa, esses caras precisam de uma atenção diferenciada. E sim, eu concordo que o nosso setor precisa sim de uma atenção diferenciada.
Precisa sim, porque já que nós somos o segundo maior gerador de emprego, o impacto econômico, quando a gente olha assim, ó, primeiro nível, que é o setor do agronegócio como um todo, agropecuária, agricultura, o agronegócio como um todo, a comida não pode faltar. Só que olha a visão que eu já sei de conversas de bastidores em Brasília. Eu sou um cara muito antenado e sou um cara que tem o meu network, ele é incrível. Cara, roupa, confecção, cara, agora não. A gente tem que estar preocupado com o setor da agricultura, a gente tem que estar preocupado com o setor farmacêutico, a gente tem que estar preocupado com o setor de tecnologia, porque ninguém vai usar roupa. Eu escuto conversas de amigos meus que estão lá falando sobre isso. Falo, cara, nem adianta eu levantar uma bandeira para querer defender vocês aqui, porque vocês estão no último da fila. Então não adianta a gente criar uma ilusão em falar assim, não, porque vai vir uma medida específica para o nosso setor. O que pode ser feito é assim, cada polo de confecção se organizar internamente, essa organização interna ser levada às prefeituras apresentarem as demandas para os governos estaduais, porque quem sabe da dor é o governador e o prefeito, porque quem vai pagar a conta são eles. E aí eles levam a demanda para cima. Eles vão levar essa demanda para um nível maior. Só que não está sendo apresentado demanda. Porque eu participo de vários grupos de confecção, falei isso na live de ontem, e é impressionante. As pessoas estão mais preocupadas se o dia que a loja vai abrir, aí no grupo fica todo mundo postando, é porque é o Bolsonaro, é porque o governador, é porque o prefeito, é porque não sei o quê, mas ninguém apresenta propostas. Ninguém apresenta nada de falar assim, galera, vamos se reunir aqui, vamos chamar o secretário da indústria, vamos chamar o presidente da associação comercial, o presidente da associação da confecção, vamos criar uma demanda, vamos mandar para a BIT, vamos fazer não sei o quê, quem são os governadores que representam a bancada do nosso estado, quem são isso, quem são aquilo, aí a coisa seria diferente. Aí a coisa seria diferente. Que como eu disse aqui no começo da live, todas as medidas que vão vir não vai servir para todo mundo. E quando a gente fala do nosso setor de confecção, nosso setor que é o têxtil, existem muitas peculiaridades. É um setor gigante e é um setor que não se conhece. E nessa discussão toda, a gente tem que entender o seguinte, se ficar trazendo situações, vamos pensar em salvar todo mundo, você não vai salvar ninguém. Você tem que entender que é o seguinte, tem empresas que estão com baixo risco de quebrar, tem empresas que estão com médio risco de quebrar, tem empresas que estão no grande risco de quebrar. Então a gente não pode ser hipócrita e falar, não, temos que criar uma medida para salvar todo mundo, não vai salvar ninguém. Então, se for para criar medida, vamos criar os grupos, assim como o coronavírus criou o grupo lá, selecionado para, vamos tratar aqui os pacientes de risco, paciente de médio risco, paciente que já está na enfermidade, é outro caso, aí a situação seria diferente. Então, as medidas que podem vir de cima para baixo, sinceramente falando, eu não sou utópico, eu sou um cara extremamente realista e pé no chão em falar que vão ser medidas que vai ajudar muita gente, mas não vai servir para todo mundo. Eu vi o Janderson fez uma perguntinha aí falando sobre a matéria-prima que a gente importa. Você acha que a gente vai sofrer muito com isso na moda? Quando a gente fala em termos de matéria-prima, entenda o seguinte, a indústria têxtil brasileira é uma indústria super capaz, só que ela não é uma indústria que consegue atender a demanda toda nacional. Então, quando eu falo sobre tecidos, por exemplo, nós somos a maior referência do mundo quando se fala em jeanswear. Quando se fala em denim, o Brasil é a maior referência mundial. Ninguém tem um jeans tão bom quanto o nosso, certo? Então, nesse sentido, o nosso jeans é muito bom. Mas, por assim, o nosso tecido plano, nós deixamos muitas indústrias têxteis morrerem. Quando a gente olha para a Americana, a gente vê isso na pele. O que ocorreu em Americana, certo? Então, assim, não tem como eu ser hipócrita, mesmo o mercado tendo a diminuição, as indústrias também vão sofrer o impacto. Aí a consequência disso tudo vai ser o quê? Eu não consigo me libertar da matéria-prima da China quando eu falo no sentido de tecido. Porém, quando a gente fala em aviamentos, tags, botões, todos os insumos, a nossa indústria nacional, ela dá um show em qualidade e em criatividade. Mas alguns itens a gente ainda vai ser refém do mercado chinês quando a gente fala nessa questão aí, principalmente dos tecidos. Uhum. O pessoal está perguntando aqui, está me perguntando aqui, está cheio de perguntas. Estão perguntando sobre
a medida provisória, que o governo falou ontem sobre uma medida provisória e tal, falando sobre... Deixa eu achar aqui a perguntinha para a gente poder ver direitinho, peraí. Porque só aquele caso que você falou, né? Uma medida que sair não vai beneficiar todo mundo, né? Não. Não tem jeito. Ah, vamos conversar aqui, depois a gente vê as perguntinhas, né? Mais pro final. Então, e aí, diante de toda essa dificuldade, mesmo assim, você acha que, por exemplo, semana que vem a gente está com essa abertura que a gente vai fazer aí, que eu te falei, que é do shopping aqui, que é uma coisa extraordinária que vai acontecer, porque dentro que o governador determinou de fechamento do comércio, nós estamos dentro de atacadista, então a gente não entra nisso. A gente não vai abrir para o público, não. Vai abrir simplesmente para atendimento no WhatsApp, para as meninas irem na loja, separar mercadoria e despachar. Não é aberto ao público o shopping. Mas aí, diante disso daí, você acha que a gente ainda vai ficar muito tempo com isso? Porque um monte de pergunta de gente me chamando aqui no WhatsApp que quer saber isso, quer saber isso. A gente sabe que você não é o guru que vai falar, não, gente, daqui uma semana vai abrir. Mas você vê um cenário mais promissor, assim... Acabaram de lançar uma coleção, então isso que está doendo no coração agora, entendeu? Sim. A primeira questão é a seguinte: a gente está vivendo num cenário de total incerteza. De manhã fala-se uma coisa, à tarde outra, e aí você vai dormir e quando você acorda no outro dia de manhã já tem outras medidas. Então o cenário é muito incerto. Qualquer um que virar para mim e falar, não, eu bato no pé que a semana que vem vai abrir tudo, que não sei o que, e falo, cara, eu vou te dar um prêmio aqui. Quanto você quer para você acertar o número da Mega Sena para mim? Certo? Então a questão é essa, eu sei do desespero porque eu também estou com a minha coleção pronta. A minha data de lançamento de coleção seria esta semana. Nosso lançamento ia ser dia 1º agora. Seria ontem o nosso lançamento. Né? Então eu também estou sentindo essa dor. Só que, como eu disse aqui, eu também estou sendo extremamente realista quando eu falo sobre o que eu vou fazer daqui para frente. Porque eu sei que essa coleção pode ser, não, eu já tenho convicção. Estou falando do meu caso, não estou generalizando. Eu estou falando assim, cara, eu sei que eu não vou vender toda ela. Eu sei que eu vou ter que me reinventar nesse momento, eu vou ter que reprofissionalizar os meus profissionais na área de vendas, eu vou ter que recapacitar a todo o meu time comercial, porque a forma com que eu vendia e a forma que eu vou vender daqui para frente não pode ser a mesma, não tem como ser a mesma. Não adianta eu achar e ficar mandando WhatsApp para os lojistas, e aí, vamos lá, uhul. Não, eu tenho que apresentar soluções, eu tenho que apresentar parcerias, eu vou ter que rever minha parte financeira, eu vou ter que rever como que eu vou gerar crédito para os meus clientes, eu vou ter que ver como que eu posso alimentar prazo para ele, eu vou ter que repensar muita coisa. Né? Então, esse momento não é para a gente agir de uma forma de desespero, né? Uma forma assim, simplesmente achar que eu vou abrir e daqui 3 meses as coisas voltam a ser como eram antes. Desculpa, é duro, é triste falar, só que não vai ser. Não vai ser. É um momento de reinvenção, é um momento de readaptação das nossas empresas em relação à nova realidade, um novo cenário que nós estamos vivendo. E não adianta simplesmente eu achar que eu vou entrar segunda-feira, porque segunda-feira eu também vou estar de volta na minha fábrica. Tá? E eu achar que eu vou chegar lá segunda e botar um ânimo na galera e falar, cara, vamos bater a meta do mês de faturamento e não sei o quê. Eu tenho que ser muito realista, eu tenho que repensar o meu negócio e eu tenho que pensar não só em mim agora, mas eu tenho que criar uma ponte, como eu venho falando aqui na live, entre eu e porque eu vou ter que entender o seguinte, eu vou ter que fazer o meu cliente voltar a crescer para eu poder crescer junto com ele. Se eu pensar no individualismo agora, eu tendo a morrer. Então é o momento de eu pensar no coletivo. Isso, quando você fala na parceria que a indústria tem que ter com o lojista, com o sacoleiro, com a pessoa que compra o produto, qual é a parceria, assim, na prática que você fala? O que a pessoa pode fazer para ela ser uma parceira nesse momento? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que ficam postando foto, mandando um monte de WhatsApp, manda arquivo, tem peça nova chegando. A gente sabe que enche o telefone da pessoa de informação, mas o que você pode falar quando você... O que você quer dizer quando você fala ser parceiro da pessoa que está comprando nesse momento, da loja? Vou falar um cenário que eu, junto com a minha equipe, a gente ficou estudando durante esses dias, a gente começou a fazer a lição de casa, então nós começamos a entender o seguinte, plataformas inteligentes que podem auxiliar a gente no processo de retomada. E como assim plataformas inteligentes? Quando a gente fala em RP, em sistema interno de controle de produção, financeiro e vendas, a gente descobriu várias plataformas que fazem uma conexão
com os sistemas dos meus lojistas. Com isso, eu vou gerar o quê? Eu vou pegar, eu vou ter um controle junto com ele, eu vou diminuir custo dele, custo financeiro, custo de sistema, eu posso fazer venda com recebimento direto do que ele vender lá, já cair direto para mim. Então, assim, eu estou buscando várias ferramentas do como eu vou não vender uma roupa para o meu cliente, só uma roupa. Eu vou ter que vender um pacote de serviços para o meu cliente. Porque eu vou ter que trazer ferramenta para fazer esse cara voltar para o mercado. Eu vou ter que trazer ferramenta para abastecer esse lojista não só com roupa. Eu tenho que abastecer esse cara com soluções. Ou seja, eu não estou tendo que pensar nesse momento só na minha empresa. Eu estou tendo que pensar na minha empresa e na empresa do meu cliente. Então, ser parceiro, a linguagem de colaborativismo, a linguagem da gente não ser mais o eu e sim o nós, ela vai ser muito forte agora, ela vai ser muito presente. Porque entenda uma coisa, ficou ruim para todo mundo, Jô. Está ruim para todo mundo. Então, quem não tiver essa visão, né, de falar o seguinte, para eu crescer, eu tenho que fazer a Jô crescer. Para eu vender, eu tenho que fazer a Jô vender. Para eu poder sair de onde eu estou, eu tenho que fazer você sair de onde você está. Então, até essa mentalidade vai ter que mudar. Certo? Então, hoje eu entendo o seguinte, para eu me recuperar mais rápido da crise, eu vou ter que fazer o meu cliente se recuperar mais rápido que eu. Entendi. Existe um movimento aí que acontece em alguns shoppings atacadistas, que é a inserção do varejo dentro desses shoppings, que são os atacarejos. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro que eu acho que isso não é uma novidade. Eu acho que isso daí já existe. Né? Eu acredito que uns 5 anos já tem os shoppings de atacarejo, que são bem eficientes e tudo mais. Só que aí eu te falo uma coisa, se essa fosse a solução real da questão, né, de transformar todos os shoppings então em atacarejo, então era para todos os shoppings de varejo estarem nadando de braçada. Coisa que não tá acontecendo. Né? Então eu acho que vai difundir muito as questões, né, de você transformar todos os shoppings em atacarejo, você perde as características do que é o atacado, você confunde o que é atacado com o varejo. Particularmente, eu acho que nesse momento, tudo vai ser novo. Tudo vai ser novo. E o atacarejo não é uma coisa nova. Minha visão, resumindo, é essa. Já que a gente vai entrar num mundo novo, vamos trazer novos conceitos. Voltando ao que você disse, né? Fazer mais produtos com maior qualidade, pensando na sustentabilidade. Exatamente. Ajudar o cliente lá da ponta, né? Resumindo as coisas que você deu aí de dicas muito importantes que eu achei. Ajudando ao seu cliente, né? O sistema todo dele, o marketing dele, você pode ajudar, tendo boas fotos para ele poder postar também no marketing. Sim. Como eu disse aqui, resumindo, agora é a parte de que ou todo mundo colabora com todo mundo, ou todo mundo vai morrer na praia junto. É verdade. Você acha que também, depois que acontecer essa mudança e a gente começar a fazer essa retomada, você acha que o nosso abastecimento das indústrias com os tecidos, os aviamentos e tal, essas coisas tendem a subir o valor? Ou você acha que pode manter? Não, até porque é o seguinte, não tem, primeiro que não tem como prever, porque o cenário todo é muito recente ainda. Mas o que eu entendo de grandes indústrias, eu que já fiz parte de multinacionais no meu passado, é o seguinte, as indústrias ela têm os comitês de crise dela, certo? Onde eles já tomaram todas as precauções, onde eles já tomaram todas as medidas para que eles pudessem entender esse comportamento de mercado, e também não vai ser do interesse deles querer hiperflacionar no momento que eles vão estar precisando crescer também. Então, eu acho que vai ser um momento de entendimento entre as duas partes. Eu não vejo, é difícil prever isso, mas pensando de uma forma econômica e inteligente, eu não vejo que as indústrias tenham interesse em criar hiperinflação. Muito pelo contrário. Eles vão ter um sentimento agora de trabalhar, tornando as indústrias deles mais eficientes, e automaticamente, eles tornando as indústrias deles mais eficientes, o preço tende a baixar. Porque vem todo mundo. De encontro ao que você falou. Se a pessoa da indústria da moda tem que pensar em quem ele vai vender, que ele tem que tomar conta daquela pessoa que ele está vendendo para poder ajudar o cara a não morrer, quem também está fornecendo, né, os insumos também tem que pensar assim, né? Sim. O pensamento tem que ser o mesmo, né?
Então, agora é o momento que é o seguinte, não é o salve-se quem puder, ou é salvamos todos, porque, entenda uma coisa, só para resumir a nossa live, para a gente poder abrir pelo menos umas duas perguntas. De tudo que nós conversamos aqui até agora, o que o mercado nacional tem que entender é que o momento, ele é traumático, ele é um momento, cara, que está ruim para todo mundo, que não sei o quê, só que toda dor, ela tem que trazer algo de bom no pós. E o pós que eu vejo é isso, a indústria vai conversar, sabe, os fornecedores com os fabricantes. Eu acho que a gente tende a sair desse cenário se nós formos inteligentes, certo? A gente tende a sair desse mercado fortalecido. Por quê? O preço que nós vamos pagar das consequências que vai vir no vestuário é a falta das atitudes, é a falta do que nós deixamos de fazer lá atrás. Então, cara, vamos aprender com tudo que a gente fez de errado lá atrás. Vamos aprender com tudo que a gente fez para matar a moda brasileira. Vamos aprender com tudo que a gente fez para baratear o nosso produto, para diminuir a nossa qualidade. Vamos aprender com os nossos erros. Porque falar que tinha gente nadando de braçada de ganhar dinheiro na confecção brasileira, mesmo antes do coronavírus, é hipocrisia. Estava todo mundo já passando, já assim, no limite. Então, assim, não vamos ser mais hipócrita, cara. Vamos aprender com o que a gente errou lá atrás. E vamos construir um futuro melhor. Vamos construir um futuro melhor porque a gente entende uma coisa. 30% do que é consumido no mercado nacional, quando a gente fala em vestuário, é produto importado. Mas podia estar sendo produto nacional. A gente deixou a cultura do preço da China impactar nas nossas decisões. A gente fechou a nossa visão de tal forma que a gente não compreendeu um mercado que nem o Mercosul, onde 50% do produto vendido no Mercosul, que eu fiz as pesquisas, levantamento, não estou generalizando todos os países, mas os países que têm uma economia mais fortalecida, 50% do que entra lá são produtos chineses. E podia estar sendo a moda brasileira que podia estar sendo exportada no Mercosul. Podia estar sendo a moda brasileira sendo referência para outros lugares. Então, o que eu analiso de tudo isso, que primeiro a gente vai passar por maus bocados, mas a gente tem que aprender, alguma coisa de bom a gente tem que aprender com isso. A gente tem que pelo menos entender que é o seguinte, cara, vamos ver onde todo mundo errou, porque, ó, falando bem a real mesmo, porque eu sou um cara muito sincero nas minhas palavras, por isso tem muita gente que me ama e tem muita gente que me odeia. Primeiro, a indústria não conversava um com o outro. Eu falo dos grandes industriais. Era um querendo matar o outro. Certo? Então já vem de cima para baixo. As confecções, a grande maioria, vizinho com vizinho, não se falava, porque achava que era concorrente. Os polos de confecção não se falam, porque acham que são concorrentes. Então, cara, vamos pagar essa conta agora. Vamos pagar o preço pela nossa insensatez e o nosso egocentrismo. Só que vamos aprender para a gente construir algo belíssimo lá na frente. Ótimo, muito bom. Vamos abrir aqui para as perguntinhas? E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Agora é a hora. Vamos lá, a gente vai responder duas perguntinhas para encerrar a live em grande estilo. Isso aí. E aí, quem quiser seguir o Edu é Eduardo Christian... Eduardo Christian Original. Isso. Original. E, inclusive, enquanto o pessoal vai mandando a pergunta, vou deixar aqui também que, assim, no meu site, que é o costurandossucesso.com, eu tenho várias palestras lá, cara, de coisas que eu venho falando há muito tempo. Há muito tempo eu venho falando muitas coisas. E as palestras são gratuitas, é só você entrar no meu site, costurandossucesso.com, tem palestras lá, tem dicas de um monte de coisa. Então, quando conteúdo para te dar ideias e abrir a sua mente para esse novo mundo, tem conteúdo de altíssima relevância que está lá. Eu entrei lá hoje, dei uma olhada, achei muito legal e achei muito interessante que você falou também que você deixou aberto todo o conteúdo seu de vídeos, né, para o pessoal, para poder aproveitar bastante nesse momento. Achei muito interessante. É o momento da gente abraçar, né, as pessoas e passar o que a gente pode no máximo, né, porque a gente vai colher os frutos depois. Sim. Vamos ver lá. Como ficam os guias nessa hora? Como deverá ser feito o trabalho deles? É a pergunta da Evelyn. Existem vários tipos de guias, né? O que eu entendo como guia é o cara, vamos supor assim, o cara que organiza as excursões, esse é um tipo de guia.
tá? Ele também vai ter que se reinventar, até porque vai haver várias restrições sobre a questão dos ônibus e como que vai se comportar isso daí. Aglomeração de pessoas, processo de higienização, uma série de fatores. Então você também vai ter que reinventar a forma do como você vai organizar isso dentro dos ônibus. Mas eu entendo que o papel do guia, ele também é um papel de extrema importância para essa retomada, principalmente quando a gente fala dos polos, dos shoppings. Então é o momento também dos shoppings, chamar os guias para conversar, acharem soluções juntos. Aí quando a gente fala no outro tipo de guia, vamos supor, do representante, que é o cara que tem mais contato com o cliente, que é o assessor, tal, esse cara também vai ter que se reinventar. É o momento que o mercado todo vai aprender uns com os outros. A única coisa que eu tenho como certeza para falar aqui é que nada vai ser como foi um dia. Deixa eu ver aqui agora. Os magazines puxaram os preços das confecções para baixo. Você acha que isso pode mudar a partir de agora? Acho que você já até falou sobre isso. Eu não acho que... Já até falei com isso, mas a questão é a seguinte, quem deixou por preço foram nós. Então, assim, os magazines, eles têm a associação deles, que é muito bem organizada, que é a BBTEX, que defende os interesses deles, onde existem regras, onde existe uma série de fatores lá. E aí a gente fala sobre protecionismo, que não existe protecionismo no Brasil. Sim, existe. Vamos ser bem sinceros. Aí o que acontece? Está no momento de ter entendimento. Por quê? Se a BBTEX, se os magazines também não entenderem que agora é o momento da gente trabalhar a cadeia junto, para todo mundo voltar e crescer junto, porque se você matar essa cadeia, amigão, você pode ir lá comprar roupa da China, comprar os seus importados, só que você vai ter muito menos gente para consumir e vai ter muito mais hater em cima de vocês. Se for um momento de união, onde o setor todo entende que, opa, vamos todo mundo esquecer o que a gente fez lá no passado e vamos fazer a nova história, todo mundo sai bem. Mas respondendo a pergunta mais pontual, sim, nós deixamos o mercado chegar aonde ele chegou. Isso aí. Quer responder mais alguma ou vamos encerrar? Vamos encerrar por aqui? Vamos. Eu queria agradecer a você, Eduardo, muito pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi mega produtivo para todo mundo que assistiu. E a gente vai deixar essa live aí 24 horas, depois eu vou colocar lá no canal do YouTube. O Eduardo também costuma colocar lá no dele, né? E queria agradecer muito a você, queria agradecer os participantes do shopping, os representantes de todos os shoppings, que tem gente aqui assistindo, que eu estou vendo, de todo o Brasil, e os clientes e os lojistas que estão aí e os que vierem depois que a gente deixar ela aí 24 horas. Agradeço demais por você ter passado um pouquinho do seu conhecimento, que eu já vi que é gigante, e tomara que numa outra oportunidade a gente consiga te trazer aqui para o nosso shopping para você ter uma conversa mais direta com o pessoal que trabalha aqui com a gente. Vai ser ótimo. Já estava agendado a minha ida aí, já estava agendado. Infelizmente a gente teve que adiar, né, por conta dessa questão, mas sim, eu vou estar indo aí e amanhã eu vou ter uma live com o pessoal de Fortaleza, do sindicato lá de Fortaleza, Olha, que eu quero legal. ter uma visão do que está acontecendo lá em Fortaleza também. E vou ter também uma outra, amanhã eu tenho duas lives, eu tenho uma com o pessoal do sindicato e tenho a minha primeira live com um convidado para falar sobre varejo. Eu convidei um lojista, convidei um amigão meu que é um lojista, é um cara que é do varejo, que entende muito sobre varejo. Ele é lojista, varejista, é fabricante, e ele vai falar para mim como que ele está enfrentando, porque como eu disse, eu quero entender o que está acontecendo com o varejo nesse momento também. Né? Eu quero entender como que está sendo a reação do varejo, porque o varejo também está com os shoppings fechados, o varejo também está sem poder vender, e aí vamos ter duas lives amanhã e vamos continuar proliferando conteúdo de relevância para o nosso setor. Qualidade, isso aí. Muito obrigada, boa noite para você. Eu que agradeço. Super beijo para você e para todos que estavam nos vendo aqui. Tá, Tchau. joia. Tchau.